Fala galera do Conif, e aí, o que vocês estão achando desse segundo dia de evento? Conta aí embaixo nos comentários. E agora nós vamos assistir a palestra do meu amigo Dr. Elisângelo Silva, que tem o tema de controle de hemorragias no APH, práticas e evidências. Tá muito boa essa palestra, assiste aí, vai. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês forem assistir essa aula. Meu nome é Elisângelo Silva, sou enfermeiro, movimento Instagram Enfermagem Alta Performance e estou muito feliz em participar com vocês do Congresso Nacional de Enfermagem, né? O nosso CONENF aí de organização do Dr. Diego Ícaro, né? Desde já agradecendo mais uma vez, Diego, meu amigo, pela oportunidade, pelo convite, pela lembrança e pela confiança em participar junto desse evento, trazendo aí um assunto, né, do qual trabalhamos aí na assistência e tomara que consigamos aí contribuir, né, no enriquecimento técnico, científico dos participantes, né? Como eu falei anteriormente, né, eu sou enfermeiro, sou especialista em terapia intensiva, urgência e emergência, sou mestre pela Universidade Federal de Goiás, onde eu também fiz a minha graduação, atuo na assistência no SIAT. O SIAT é o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, que é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde, que trabalha em convênio com a Secretaria de Segurança Pública, né? Ou seja, saúde e corpo de bombeiros juntos, e lá nós atuamos como enfermeiros emergencistas, né? Tanto no suporte intermediário de vida, quanto na unidade de suporte avançado, no veículo de intervenção rápida e também no aeromédico como operador de suporte médico, né? Estou aí na emergência já há uns bons anos, né? Vamos falar aí há quase 20 anos, e espero que a minha contribuição aqui vá além da teoria, né? Também para vocês. Bem, como vocês já devem estar acompanhando aí na programação, nós vamos falar aqui sobre controle de hemorragias. Digo para vocês que mesmo estando na assistência há um bom tempo, né, muitas coisas mudaram nos últimos anos, trazendo melhoria, né? E no final das contas, o que a gente quer é justamente isso, né? A melhoria da qualidade da assistência com vistas na recuperação, né, do paciente, da nossa vítima, da vítima de trauma, especificamente aqui, falando de controle de hemorragias, né? Vou começar aqui, então, uma projeção, para que vocês tenham acesso aqui à minha aula, né? Bem, então estamos aí, né? Vamos falar sobre... O tema da nossa aula é controle de hemorragias, práticas e evidências, lembrando que o nosso encontro aqui não tem o intuito de ser um encontro formador, né? Você não vai sair daqui com um certificado de controle de hemorragias, mas tanto quanto as outras aulas, né, o caráter é informativo, né? Nós vamos tratar aqui de assuntos importantes, de temáticas relevantes, né, que vão dar um start aí no que você tem procurado, naquilo que você espera se aprimorar, né? E esse é o nosso objetivo aí, beleza? Tomara que a gente consiga aí atender as expectativas, me coloco à disposição, inclusive depois aqui do evento, né? Vocês têm acesso aí ao meu Instagram, e tomara que a gente tenha uma relação profissional aí extremamente enriquecedora, né? Partimos então aí. Bem, o trauma nos coloca como combatentes em campo de guerra. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas, né? Eu também sou professor na graduação, né? Eu ministro aulas na graduação e na pós-graduação, aqui do nosso Centro Universitário Alfredo Nasser, né? A faculdade fica aqui em Aparecida de Goiânia, um centro universitário que fica aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil. Se você for observar na história, né? Especificamente na emergência, muitas coisas que nós utilizamos hoje, elas foram geradas, conhecidas, aperfeiçoadas, desenvolvidas no ambiente de guerra, e principalmente em relação a controle de hemorragias, né? Se a gente for pegar na história lá atrás, Dominique Lewy, né,
médico do Exército, Napoleão, considerado o pai do APH, ele teve a ideia de socorrer os feridos lá na zona do combate e aí sim tentar diminuir essa mortalidade, né, por ferimentos, por lesões como o sangramento, por exemplo, não controlado, né? E não diferentemente nas nossas atuações como civil, quando eu digo como civil, né, eu quero dizer no atendimento pré-hospitalar aí na rua, né, que SAMU e bombeiros fazem todos os dias aí, é como se nós fôssemos realmente combatentes em campos de guerra. As lesões são as mesmas praticamente, só que por causas diferentes, né? Agora, nesse momento, inclusive, né, nós tristemente vemos aí o acontecido, né, na Ucrânia, e por lá a coisa está como vocês devem imaginar, né? E no nosso ambiente civil acontecem as mesmas coisas, né, as mesmas lesões, ainda que por causas diferentes, né, em ambientes também diferentes, mas as lesões estão lá, né? E esse foi um grande start que nós tivemos, né, principalmente com o programa Stop the Bleed, o reconhecimento da subutilização de táticas e até de conhecimento. Então, muitas coisas que estavam sendo utilizadas no ambiente de guerra, e aí muita coisa foi aperfeiçoada em todas essas mais de 2 décadas que o exército americano ficou na região do Afeganistão, né? Então, já se tinha um conhecimento, já se tinha um material, já se tinham as técnicas e elas não vinham sendo empregadas no meio civil, ou pelo menos não como deveria, ou pelo menos não aqui para a gente, por exemplo, né? É claro que nós vivemos uma outra realidade, nós vamos ver materiais aqui na aula que provavelmente nós demoremos muito a ver, a manusear, a ter esses materiais em nossos serviços, né? Mas é importante nós sabermos, né, que ele existe, que eles existem, que podem ser utilizados, né, que devem ser utilizados. Bem, mas incorporar todo esse conjunto, né, de conhecimentos, técnicas e materiais que já vinham sendo utilizados apenas em outro ambiente. Esse é um vídeo, quem fizer aí o Stop the Bleed comigo, ou já fez, eu acabo sempre passando esse vídeo aí, esse é um vídeo meu, de atendimento meu, onde nós atendemos aí um paciente vítima de acidente motociclístico, né, um esmagamento importante ali de membro inferior direito, e aí você vê claramente que esse sangramento não foi controlado. Você vê ali um cinto colocado, né, com a perspectiva de se controlar a hemorragia, né? É claro, esse é um vídeo muito antigo meu, mas que eu coloco como para fazer realmente um comparativo. Estávamos ali tentando improvisar algo como se fosse um torniquete, um curativo aí também próximo do que seria um curativo compressivo, e hoje eu tenho plena certeza que com os conhecimentos, técnicas e materiais que eu tenho hoje, nós transportaríamos essa vítima com um curativo bem limpo, bem diferente do que vocês estão vendo aí, com 0 de sangramento, né? Bem, então observou-se que, ainda assim, lá no ambiente de guerra, as mortes evitáveis, elas eram muito reduzidas quando aplicados materiais, equipamentos lá dos controles de hemorragias. Então, por que não utilizar aqui, no nosso ambiente, na guerra que nós vivemos, né, esses materiais, equipamentos, conhecimentos e técnicas, né? A gente vem de uma cultura, né, praticamente dogmática de protocolos e padrões, onde uma vez estabelecidos são dificilmente quebrados ou mudados, né? A imagem está mostrando aí toda aquela preocupação do socorrista com a coluna cervical que nós precisamos ter, né? Mas que é quase meio que um dogma religioso, você ficar ali seguro. Né? Aí vem o famoso ABCDE do trauma, né? É cervical, então o cara pega ali e na imagem vê uma amputação aí de membro inferior, né? Não que uma coisa não seja tão importante quanto, mas quando se pensa em prioridade, né?
nós temos aí o controle da hemorragia como encabeçando aí o mnemônico do trauma, como nós já sabemos e vamos ver aí posteriormente também, né? Eu gosto de trazer essa imagem, né? O que é um X da questão? Justamente quando nós passamos a colocar o X, né, relacionado a controle de hemorragias, né, massivas, ou o X aí de exsanguinantes, né? Enfatizando uma perda volêmica importante lá no topo do mnemônico do XABCDE, né? É claro, nós trabalhamos em equipe e estando em equipe, né? Cada integrante ali acaba oferecendo um procedimento e o atendimento acontece de forma em conjunto, mas em nível de prioridade. Hoje nós tratamos o controle da hemorragia como primordial aí na ordem de atendimento do trauma, né? Nós sempre atendemos o que mata mais rápido, de uma forma mais severa, que realmente é a via aérea, e deixamos um pouco de lado o que mais mata, o que realmente é a hemorragia não controlada. Então, essa reorganização do mnemônico veio para chamar a atenção, né? Metade das mortes no trauma são por sangramentos não controlados, né? Esse é o resultado desse estudo aí, você tem a referência no final, né? Um estudo grande, em 2 grandes centros de trauma nos Estados Unidos, né? Então, metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o sangramento tivesse sido controlado, e ele enfatiza aí a questão do uso do torniquete, né? Lembrar, gente, nós sempre vamos fazer um paralelo aí com o que é usado no meio militar, né? O próprio PHTLS, existe uma versão militar em que o uso do torniquete lá nunca foi questionado, por exemplo, né? E aqui no Brasil a gente fica ali no espera tradução, não espera, vamos ver o que o mundo está fazendo para depois nós fazermos, né? Mas no atendimento à vítima ferida no ambiente militar, né? No protocolo MART, sempre, como vocês estão vendo aí, antes de tudo, sempre veio o controle da hemorragia massiva, sempre foi prioridade, né? Nós tivemos um evento muito importante em âmbito mundial, né? Que é justamente o projeto Stop the Bleed. Eu costumo falar que existe um Elisângelo antes e um depois do projeto, né? De conhecer o projeto. Aproveito aqui para agradecer a quem me apresentou o projeto, né? Nosso colega enfermeiro operativo da Marinha, né? Suboficial Marcelo Herculano, né? A maioria de vocês aí já devem conhecer também. Um abraço, meu amigo, fazendo referência. Então, um grupo de colaboradores, né, idealizados aí primariamente pelo Dr. Max Swain, né, tentaram identificar o que a gente pode fazer mediante eventos com atiradores ativos, como tem acontecido tanto, né? E foi fundado, então, esse projeto, Stop the Bleed, né? Os encontros foram dados o nome de consensos de Hartford, né? Porque aconteceram lá em Hartford, em Connecticut. E hoje existe esse projeto maravilhoso, né? O objetivo principal do projeto é o ensino do controle de hemorragias a leigos. É ensinar que as pessoas podem, né, mediante um evento ali próximo, até que chegue um socorro especializado, fazer uma compressão direta, por exemplo. E outras técnicas também, como o preenchimento e a aplicação do torniquete. Desde que você tenha o material adequado para isso e que você passe por um treinamento que, inclusive, pode ser breve, né? Quem fizer o curso aí, você vai ter mais informações sobre o projeto, sobre toda essa história, né, do Stop the Bleed, né? Aí vocês estão vendo a logo do consenso de Hartford, né, e do projeto Stop the Bleed. Eu gosto dessa imagem porque ela coloca aí par a par, né, a importância do controle de hemorragias lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse kit de controle ele é colocado do ladinho, né? Como nós já sabemos que existe toda a preocupação lá com a desfibrilação precoce, né?
Então, está lá o kit do ladinho do desfibrilador. Hoje, onde se tem um desfibrilador, do lado tem um kit de controle de hemorragias, né? Onde, diante de uma situação, o indivíduo pode ir lá e acessar materiais que vão auxiliá-lo a um primeiro atendimento no controle de hemorragias, né? Bem, esse consenso também definiu quem são as pessoas que vão atuar. Existe ali um respondedor imediato. Quem que é o respondedor imediato, gente? Qualquer pessoa que estiver lá próximo e que possa dar um atendimento. É o coleguinha na escola, é a professora lá na sala de aula, é o colega de trabalho lá no shopping, lá no restaurante, e é o policial que está na rua, é o agente de trânsito, né? Depois, os profissionais de primeiros socorros, né? Lá nós temos a figura do paramédico, no Brasil não. No ambiente pré-hospitalar no Brasil, quem atua são os profissionais de saúde, cada um na sua competência técnico-legal, atuando de acordo com o que lhe é pressuposto no exercício da sua profissão, né? Nós temos os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os condutores de veículo de emergência, atuando aí cada um diante da sua competência técnica e legal. E esses pacientes são enviados a centros de traumas e lá nós vamos encontrar os profissionais que vão receber esse paciente, né, do trauma. Bem, então vou me ater aqui às técnicas principais, né, de controle de hemorragias, compressão, preenchimento e torniquete. Lembrando, gente, que ao visualizar essas nomenclaturas, elas não determinam uma sequência, né? Eu começo pela compressão, depois... Não. São 3 técnicas distintas que você, profissional capacitado, ao se deparar com o ferimento, você vai saber qual a melhor técnica a ser empregada e se você tem ou não os equipamentos próprios, né, para desempenhar aquele procedimento mediante aquele ferimento ou aquela lesão, né? Bem, aí, usando até um vídeo do próprio projeto, né? Você está vendo aí a logo no final e o Stop the Bleed, justamente orientando, né, como se faz uma compressão direta com material absortivo, você coloca ali no ponto de pressão e faz uma força importante. Detalhe importante, gente, nós sempre ficamos com aquela coisa de, se o material encharcar, você coloca outro, porque não é apenas cobrir. O importante detalhe da compressão direta é realmente uma força importante empreendida nesse ponto. Você precisa, como a moça está fazendo aí, praticamente o peso do corpo ali em cima do ferimento, né? Você precisa empregar uma força importante, fazendo realmente com um material absortivo, né? Ela está usando ali uma camiseta, porque o exemplo foi dado ali, um ambiente é ermo, né? Mas se você é o profissional, você tem aí consigo, né, uma compressa, por exemplo. Então, em cima do ferimento, uma compressão importante e constante. Existe toda uma cascata de coagulação que só vai acontecer mediante um determinado tempo estabelecido aí na fisiologia, né, da própria cascata de coagulação. Você precisa de pelo menos 10 minutos fazendo uma compressão importante, se você não estiver usando nenhum agente hemostático, né? Então, por isso, muitas vezes, você vê lá o sangramento acontecendo e você colocando mais material em cima, e aquele material só absorvendo, porque não houve uma compressão, né, uma força mecânica ali mesmo em cima do ferimento, a ponto de auxiliar ali em todo o processo de hemostasia. Depois nós vamos para o preenchimento. Quem pode fazer preenchimento? Você, profissional que foi treinado, que passar por um curso e que você faça uma prática importante lá. O preenchimento, né, lá, dito como PEC, se a gente fosse traduzir aqui, seria empacotamento do ferimento, né? Mas a gente fica aí com o preenchimento. E é no sentido literal da palavra mesmo, você preencher a cavidade. Estamos falando de um ferimento grande, extenso, profundo, cavitário, que você visualiza e você sabe que se você só cobrir, você só vai ter materiais encharcados e você não vai ter o controle da hemorragia. Então, ferimento grande, aberto,
as bordas distantes, profundo, cavitário, você vai fazer o preenchimento, que é justamente como você está vendo na figura A aí, com material absortivo contínuo. Lembra que você não pode fazer preenchimento com a gaze, né? Ela vai se perder lá na loja do ferimento. Você vai fazer o preenchimento, o material contínuo, existem materiais específicos para isso, né? Com agentes hemostáticos ou não. E à medida que você faz esse preenchimento, como você vê na figura aqui, você realmente consegue, por ação mecânica mesmo, que esse material faça uma pressão lá no leito do ferimento, no ponto do sangramento. E aí sim, você tem uma probabilidade maior de conseguir o controle desse sangramento. Afinal de contas, se você apenas cobrir o foco, né, o ponto de sangramento continua ativo e você só vai ter material encharcado de sangue aí para contar a história, beleza? Compressão direta, tempo e força importante e o preenchimento, para que por ação mecânica, pelo menos se o material não tem algum tipo de agente hemostático, possa fazer aí a compressão também. Você precisa de um tempo importante ali. Agora, se nesse material existir agente hemostático, existem vários agentes hemostáticos sendo utilizados nesses materiais, né? Os principais hoje é o caulin, que é um mineral, né? E a quitosana. Eles vão formar aí, em reação com o sangue, né? Um material, uma reação aí adstringente, vai formar um tampão ali, como se fosse um gel, e por ação mecânica mesmo ali, também vai conseguir fazer o controle da hemorragia. Então, hoje os principais é o caulin, que é um mineral, e a quitosana, que é um orgânico, né? Usado aí nesses tipos de materiais. Aí você está vendo um vídeo também do programa, ela utilizando aí, né, a Combat Gauze, ou a gaze de combate, né? Vocês podem ver que é uma gaze contínua, muito parecida aqui com a nossa gaze de metro, e existe nesse material impregnado, né, a quitosana, que vai ser o agente hemostático. Não tem muito segredo no preenchimento, vocês estão vendo aí, é apenas introduzir o material mesmo. É um vídeo didático, né, gente? Por isso que a pessoa está sem luva e deixou o material cair ali do lado, né? Ela está numa peça anatômica aí de simulação, então, sem essas observações, né? Apenas o preenchimento do ferimento e a compressão. Se você tem um material próprio para o uso, como a gaze de combate impregnada com agente hemostático, 3 minutos de compressão, você já tem resultados aí no controle da hemorragia. Aí vocês estão vendo imagens de um preenchimento da vida real. Onde nós vamos fazer preenchimento? Eu prefiro falar onde não fazer. Você não vai fazer preenchimento em regiões de órgãos cavitários, tórax e abdômen. No resto todo você pode fazer, né? Pode fazer preenchimento em região de pescoço, posso fazer preenchimento em região juncional e membros, né? Só não vou fazer em tórax e abdômen. Cabeça também não, né, gente? Nem espaço temos aí para isso. Mais uma foto aí, mais uma imagem de preenchimento da vida real, ferimento aí por arma de fogo em região inguinal, né? Enfim. Esse é um atendimento do meu serviço, né? Um ferimento com arma branca em região do pescoço aí, e a gente fez ali o preenchimento e um compressivo importante, e vocês veem claramente aí que havia um sangramento, pode observar o tórax sujo aqui, e agora o curativo limpo. O que isso quer dizer? Controle de hemorragia com sucesso, né? Aí vocês estão vendo mais um vídeo aí ilustrativo também, né? É um boneco de simulação, o cara ali está sem luvas, é um vídeo didático, né? Ele vai usar a Combat Gauze, veja que uma mão já identificou o ponto de sangramento e está fazendo uma pressão direta lá. E aí sim, com a outra, ele prepara o material e procede, então, ali o preenchimento. Né? Procede, então, ali o preenchimento com o material que sobra, ele faz a cobertura ali e procede a compressão. Lembrar que é muito importante você participar de um curso como aluno, onde você tem acesso a essas técnicas e faça também, e consiga fazer uma prática ali
para você sentir como é feito esse preenchimento, né? Aí você está vendo aí o Celox, que é um outro material hemostático, né? Esse aqui é a base de quitosana. A quitosana está dentro desse aplicador. Esse aplicador ele pode ser inserido na ferida e esse êmbolo, então, ele é colocado aqui, né? Como se fosse uma seringa, né? Imaginem uma seringa e o êmbolo empurra, né? Esse material para dentro do ferimento e você pode fazer a compressão, né? Você tem aqui uma bandagem elástica, você tem aqui uma bandagem israelense. Todos esses são materiais que vão ajudar na contenção do ferimento, principalmente na fase final ali, que é a realização do curativo compressivo mesmo. Ah, mas eu não tenho agente hemostático, como é que eu vou fazer na minha vida? Muito cuidado, gente, porque nós conseguimos fazer muita coisa boa com conhecimento e com o que nós já temos. Qual é a realidade aqui no Brasil do serviço que tem agente hemostático? Não vou falar que nenhum tem, porque de repente tem e eu ainda não sei, né? Mas eu posso te falar que a maioria esmagadora não tem, nem SAMU, nem bombeiro, né? Eu tenho fé que teremos, vai chegar o dia em que vai ser comum, mas não é a nossa realidade hoje. Então, não tem agente hemostático, meu serviço, não vou conseguir fazer um controle, né? Nossa aula aqui de hoje é controle de hemorragias, práticas e evidências, mostrando para vocês aí um artigo, né? Onde ele comparou mais de 3.000 curativos que foram feitos usando agente hemostático ou curativo comum. E aqueles que foram utilizados, né, agentes hemostáticos, eles foram superiores, né, eles foram melhores, mais efetivos, em apenas 7%. É claro, existe todo um viés de pesquisa, né? Como é que foi feito, como é que o operador realizou esse curativo, né? Existe todos os viés, mas nós trabalhamos em cima de evidência, né? E esse artigo nos trouxe isso. Olha, o agente hemostático é importante, é bom, deve ser usado, está altamente recomendado. Mas não fique tão triste. Ele se mostrou, nesse estudo, mediante esses curativos que foram avaliados, ele se mostrou com apenas 7% superior. Então, você sabe identificar o foco de sangramento, você sabe fazer um curativo compressivo bem feito, pode ter certeza que você vai conseguir fazer um controle de hemorragia naquele ferimento. Pode ter certeza. Não fique triste por não ter agentes hemostáticos aí à disposição para os senhores e senhoras em seus respectivos trabalhos atualmente. Beleza? Para não nos frustrarmos. E aí nós chegamos no torniquete. Chegamos no famoso torniquete, né? E, gente, a nossa fala aqui sobre torniquete vai ser uma fala muito tranquila, né? Coloquei até essa imagem, né? Quem não fica nessa aí? E hoje a gente tem vivido isso. O anjinho que não é de Deus ali, falando, fala aí que você é o dono da verdade. Não é objetivo nosso, eu falo isso nos meus cursos, não é objetivo nosso ser aqui o dono da verdade e trazer uma palavra final, não é isso, né? Mas nós vamos falar aí o que se tem dito, né, e pesquisado a respeito do uso de torniquete, né? Para começar, a gente vive aqui no Brasil, como eu já falei anteriormente, esperando, o que estão fazendo lá de fora, o que escreveram, vão traduzir, não vão, né? Torniquete sempre foi usado, né? Foi desenterrado torniquete nas ruínas de Roma, no Egito, tinha torniquete nos kits de Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Mais uma vez aí as guerras. Então, o torniquete no PHTLS da versão militar, ele nunca saiu, nunca nem foi questionado, né? Ora, lá o Maxwell, quando reuniu com galera de Exército, Marinha, Aeronáutica Americana, FBI, né? Polícia Presidencial. O que vocês fazem aí quando o cara lá perde uma perna, tem uma lesão? Torniquete. Se usa isso no meio militar, por que não estamos usando aqui no nosso meio civil? Então, essa foi a primeira pergunta, né? Quem já está aí há mais tempo no pré-hospitalar, né? Como eu já falei para vocês aí, já estou há quase 20 anos. Já passamos por todo tipo de orientação que vocês pensarem, usa, não usa, agora só usa na última instância, né? Só usa quando não tiver mais jeito, né? Hoje não. Quando é que você vai usar torniquete? Primeiro, quando você tiver
E depois, quando for extremamente necessário. E também não fiquem aí, eu não tenho torniquete, não vou conseguir fazer o controle de hemorragia. Já já eu mostro para vocês também evidências acerca de uso do torniquete, né? Existem vários modelos no mercado, é importante você se familiarizar com o seu. O importante sobre o torniquete é que seja um torniquete industrializado, comercializado e, de preferência, homologado, né? Homologado. Aí você tem alguns exemplos aí, e marcas, né, como vocês estão vendo aí, o CAT, o Soft, o Sun. Como tudo na vida, existem uns padrões ouro, padrão bronze, o padrão prata, e aí vai descendo, né? É importante que vocês tenham um bom material em mãos, já que nós estamos falando sobre cuidar de vidas e salvar vidas, e impedir que essa pessoa sangre até a morte, né? Nós temos um torniquete brasileiro, faço questão de falar aqui dos nossos amigos que estão produzindo aí, o Desmodus, né, o Desmodos. São bons torniquetes, já passaram pela minha mão, são bons torniquetes, né? São bons torniquetes, bons materiais, né? E é do Brasil, né, gente? É do Brasil. Muito provavelmente vocês chegarão à mão de vocês aí produtos nacionais, né? E como tudo na vida, a tecnologia vai chegando, vai crescendo, vai aumentando, os outros materiais também. Logo vamos ter produções dos outros materiais aqui também, nacionais, né? Eu tenho fé nisso, né? Os torniquetes, eles se apresentam basicamente em 3 cores, né? Começar de cima, então, aí o azul é o torniquete usado para o ensino. Quando vocês passarem aí por um dos nossos cursos, né, e a gente for orientar sobre o uso do torniquete, vocês vão ter em mãos um torniquete azul. O torniquete laranjado é o torniquete para o uso no meio civil. O meio civil que eu estou falando é do atendimento de rua, né? Então, SAMU, bombeiro militar, galera que for trabalhar no pré-hospitalar, tem que ter o torniquete laranja, né? O torniquete laranja. O preto, ele é destinado ao uso tático, né? O preto ou na coloração da farda, né, do fardamento do operador. Imagina o exército, né, vai usar um torniquete camuflado, né? Os caras lá do Ártico que usam uma farda branca vai usar um torniquete dessa cor aí também. Porque no meio tático, o torniquete precisa ficar tal qual a farda e não chamar atenção no meio de combate. No meio civil, é o contrário. Você vai chegar empurrando uma maca no pronto-socorro, lá no centro de trauma da sua região, de longe alguém vai ver o torniquete na perna, no braço do paciente e falar, olha, ali é um torniquete, é um paciente com uma lesão grave, e a galera já vai toda para o atendimento. Então, vocês, nos seus serviços, né, no meio civil geral, no atendimento pré-hospitalar, torniquete laranja, beleza? Eu posso usar um torniquete azul para o atendimento normal? Pode, gente, ele é o mesmo, né? Só que por ser usado no treino, uso hoje, uso amanhã, e o torniquete, uma vez utilizado, ele não é indicado usar novamente. Pode ser que amanhã, ou no futuro próximo, fabriquem torniquetes que permitam vários usos. Na atualidade, eu pelo menos desconheço, né? 2 coisas são importantes. O torniquete acaba laceando, né, essa parte aqui desse passante interno, ele não garante que o próximo uso vai ser efetivo. E também sobre o seu processamento. Isso aqui vai encharcar de sangue, né? Não tem autoclave, nem material, nem glutaraldeído que retire, então não está indicado o reprocessamento deste material para a reutilização. O torniquete vai morrer na tesoura lá no centro cirúrgico, quando o cirurgião resolver ali o que vai ser feito, beleza, então pode liberar. É claro que essa aula está sendo gravada hoje para esse CONENF de 2022, e pode ser que no próximo eu já apresente para você um outro material com características e propriedades diferentes e adequada a uma realidade diferente. Beleza? Aí vocês estão vendo as partes do torniquete, né? É importante
para você manusear, que você participe de um curso prático, né, gente? Já falei, a nossa aula aqui é de caráter informativo e não formativo, né? Importante você pegar no torniquete, aprender a dobrar o torniquete, deixar o torniquete pronto para o uso, né? Identificar as partes do torniquete, para que serve cada, né? Clipes do molinete, né? A fita de time, onde você vai registrar a hora, né? Enfim, para você ter um manuseio, para você ter uma destreza, para você desenvolver a sua habilidade no manuseio do material, né? Você está vendo aí mais um vídeo do projeto. Você está fazendo a colocação ali, é um vídeo didático, por isso que está sem luva, enfim. Pode ser colocado o torniquete por cima da roupa? Pode, sem problema nenhum. Lembrar que lá em membro inferior, você dá uma passada na mão, assim, ver se não tem nada no bolso, né? Aí também pode ter um bolso lateral, né? Às vezes tem uma caneta, um celular, uma carteira, isso vai atrapalhar a efetividade do equipamento, vai atrapalhar a efetividade do molinete. Uma vez colocado o torniquete, giro o molinete até fazer a contenção do sangramento. Quantas voltas? Até fazer a contenção do sangramento. Você está vendo o sangramento, de repente ele para, beleza. Envolveu ali o resto do material, fechou ali o tirante de time, registra a hora, o indicado é que esse torniquete permaneça aí por entre 120 e 150 minutos, o que dá um tempo aí de até 2 horas e meia. É um tempo considerável que muito provavelmente esse paciente já vai ter um atendimento definitivo a um centro de trauma. Não existe folgar torniquete periodicamente. E onde nós vamos colocar o torniquete, né? Onde nós vamos colocar o torniquete? Gente, aí vem toda aquela questão, como eu falei para vocês, o objetivo aqui não é ser o dono da verdade, mas existe um melhor lugar. Existe um melhor lugar, né? É importante saber que existe uma confusão sobre próximo e proximal, né? Quando os principais guidelines falam de região proximal, ele quer dizer a região que é próxima ao tronco, né? Então você tem um ferimento, qualquer região, mesmo se o ferimento seja em mão, qual que é a região proximal desse ferimento? Aqui não é a região apendicular, né? Próxima ao tronco. Sobre colocações em outros locais, né? Aí vem as discussões de colocação de torniquete sobre ossos duplos, próximo a articulações, né? São regiões que devem se ter cautela em implantar, em colocar um torniquete nessas regiões. Nós estamos falando de vítimas de trauma, né? Essa pessoa pode ter outras lesões, e ao colocar o torniquete nessas regiões, por exemplo, em ossos duplos, você manusear, você manipular mais ainda essas fraturas e piorar a lesão. As regiões de articulações, elas não vão fornecer uma compressão da artéria sob o osso, que é o que nós queremos quando colocamos um torniquete, né? Pode ser que coloque em regiões de ossos duplos e controle? Pode ser. Pode ser que, não, pode colocar torniquete sim próximo da articulação e vai controlar. Pode ser? Pode ser. Mas existe um melhor local? Existe, que é a região proximal ao ferimento, ou seja, a região próxima ao esqueleto apendicular, né? Tanto em regiões, em membros superiores, quanto em membros inferiores, né? Aí vocês estão vendo, né? Isso é apenas um print, né, de manuais, como o TCC, TSCC, por exemplo, né? Que são cursos de treinamento, né, relacionado ao atendimento ao traumas, né, de APH tático, por exemplo, né? E o TCC, que é que é a adaptação aí ao meio civil, né, do atendimento tático. Aí vocês veem aí nesses círculos aí de proibido, onde eles não recomendam colocar o torniquete. É claro, gente, aí mais um print de manual, né, para vocês observarem aí. É claro que quando se fala em controle de hemorragia, é muito importante saber para quem estamos falando. Para quem estamos falando. E o ambiente de utilização desses materiais pode ser um ambiente extremamente
rude ao aplicador. E não há tempo para você fazer grandes análises. Por exemplo, quando se ensina o militar, a gente vai falar alto e apertado. Imagina o militar lá, está lá com um colega ferido, ou ele mesmo ferido, ele não vai tirar o fardamento para avaliar onde é o ferimento. Então, existe um melhor local onde ele pode ser prontamente aplicado? Existe. Alto e apertado, né? Se diz, então, aí o high and tight. Lembrar que isso aí, inclusive, é um mnemônico utilizado, né? High and tight é um penteado, né? De militar norte-americano. Então, o cara chega no salão, senta lá, ó, high and tight. Quer dizer, alto e justo, né? Esse cortinho aí que deixa só o cacuruto aí da cabeça. Então, é um mnemônico para que o militar faça aí uma associação. Onde eu vou colocar o torniquete? Alto e apertado. É claro que todas essas regiões que eu falei, né? Então, eles podem ser locais em que variavelmente aconteça a implantação do torniquete. Então, muito cuidado ao falar sempre e nunca, né? Quem está sendo um aplicador, eu consigo avaliar melhor? Eu tenho tempo para isso? Se eu tenho tempo, eu tenho uma capacidade técnica melhor para isso? Quem que é o aplicador? Eu tenho tempo para isso? Qual que é a extensão do ferimento? Existem outros traumas, né? Então, além de, vocês vão ver por aí uma briga homérica sobre isso, vídeos e lives onde se coloca o torniquete, cada um querendo defender o seu ponto. E o que eu quero que fique muito claro nessa nossa aula aqui é justamente isso. Muito cuidado ao dizer sempre e nunca, né? Principalmente para o local da colocação do torniquete, né? Eu, por exemplo, trabalho no pré-hospitalar, né? E muitas vezes o atendimento é um atendimento que precisa ser feito de uma forma rápida, né? Às vezes o local de resgate é um atendimento que precisa ser feito de forma rápida. Então, existe um melhor local? Existe. Para eu não colocar no alto e apertado, precisa ser uma situação muito diferente, do qual eu ainda não tive, inclusive. Galera está estudando. Existem hoje estudos que falam sobre os canais adutores, né, os canais de Hunter, principalmente em membro inferior, né? São ductos ali onde passam grupos nervosos, que é interessante você evitar essa região, porque pode causar lesões, né? Já temos notícias aí de pessoas com lesões nervosas pós uso de torniquete. Você salva o cara da hemorragia e entrega ele sem andar ou com uma dificuldade importante na deambulação, né? Poderia ter evitado? Poderia. O alto e apertado te economiza isso. Beleza? Então, vocês conseguem, com essas informações, vocês conseguem raciocinar bem sobre o local, né, de colocação do torniquete. E também, gente, chama atenção aqui. Eu preciso de torniquete. Se eu não tiver o torniquete, eu não vou conseguir fazer o controle de hemorragia. Olha só esse estudo. Usar ou não usar, né? Em 110 aplicações de torniquete, quase que metade nem precisava. Falei lá atrás, quando é que você vai usar o torniquete? Primeiro, quando você tiver. E depois, quando ele estiver primariamente indicado. Muito cuidado que você tiver seu torniquetezinho aí, você não ficar no afã de usar, e usar sem precisar, inclusive, né? Nesse estudo aí, nessas 110 aplicações, né? Metade não precisava. Metade você poderia ter controlado com as outras técnicas de compressão direta e preenchimento. Já cheguei em atendimento onde tinha um torniquete lá improvisado e eu retirei e consegui controlar com um compressivo bem feito, né? Então, muito cuidado. E se eu não tiver, então, e era indicado um torniquete, eu posso improvisar? Não existe recomendação para o improviso. E agora, o que eu faço? Utilize as outras técnicas. Muito provavelmente você vai controlar. Gente, lembrar que controlar pode não ser cessar. Você não vai deixar a pessoa sangrando como ela estava, mas você pode diminuir consideravelmente com as outras técnicas de compressão direta e preenchimento. Beleza? Assistam essa aula mais de uma vez.
A maioria das hemorragias, esse outro estudo, olha só, esse outro estudo aí, a maioria das hemorragias, incluindo amputação, podem ser controladas também com pressão direta, né? Um estudo relativamente antigo, mas que não existem outros, né, na atualidade fazendo comparativos e a gente acaba utilizando a referência. Então, muito cuidado aí no afã de usar o torniquete, você não achar que ele vai ser o definidor do seu atendimento e esquecer das outras técnicas bem empregadas que podem fazer um controle importante aí do sangramento, né? Então, essas avaliações são importantes, né? Posso posicionar o torniquete, avaliar a necessidade? Posso. Eu já fiz colocação do torniquete e depois retirei, né? No calor do atendimento ali, opa, vamos utilizar o torniquete. Depois eu pensei, acho que não precisa. Fiz um compressivo e tirei o torniquete. Será que a reposição de fluidos não está sendo massiva, né? No passado, aquela coisa de punção dupla e encher o paciente de soro. Hoje nós não fazemos isso, né? Existe uma hipotensão permissiva? Posso reposicionar esse torniquete? Posso retirar? Então, todos esses pontos são importantes, devem ser discutidos e você, operador, né, do material, precisa raciocinar a respeito dele, né? Improvisos, né? A gente, enquanto instrutor, nós condenamos o improviso, né? Nós já vemos de uma cultura, né? Eu tenho até um post aí sobre a síndrome do MacGyver, né? A gente quer improvisar tanta coisa, né? Mas você vai encontrar falando sobre improviso em manuais de APH tático, porque é uma outra realidade. Qual que é a minha realidade? Se eu trabalho no SAMU, a minha realidade é de amanhã entrar numa viatura com materiais e equipamentos. Se eu trabalho no bombeiro, amanhã eu vou entrar numa viatura com materiais e equipamentos. Então, é importante, enquanto gestão de serviço, os serviços fazerem previsão e provisão de material. Torniquete já não é lá coisa de outro mundo, não. Já está aí à venda. Então, coloque na programação de compra aí. Vamos comprar, né? Vamos ter o material, né? Para evitar essa cultura de improviso na vida, né? Esse é um atendimento feito por mim, né? Você está vendo aí na figura da esquerda, existe aqui, alguém colocou um cinto, quem? Curioso. Eu cheguei, identifiquei, falei, quem colocou o cinto? O cara se apresentou lá, eu falei, valeu, obrigado. Vou criticar essa pessoa? Não. Inclusive, nós precisamos para isso, né? Eu costumo falar que no peito de todas as pessoas bate um coração de herói. Quem ajuda alguém e faz alguma coisa ali, faz no intuito de melhorar. Eu não vou criticar essa pessoa. Agradeci, retirei e coloquei o meu torniquete. Mas aqui você já vê nessa figura aí mais uma comprovação fatídica de que os improvisos falham. Está vendo o sangue aí. Improvisos falham. Improvisos falham. Há quem diga que pode ser que você esteja assistindo essa aula e fale assim, eu já controlei um sangramento com um improviso. Há quem diga, eu acredito muito, que se você conseguiu controlar com um improviso, pode ser que nem precisaria do torniquete e que talvez você pudesse ter feito o controle com as outras técnicas, né? Beleza, pessoal? Então, muito cuidado aí, não ajustar o quanto deveria, né? Observar a folga, às vezes usar sem necessidade, não reavaliar constantemente, né? Retirar antes do tempo. Professor, você disse que o torniquete pode ficar de 120 a 150, eu moro muito longe e a gente está levando um paciente aqui e já tem 3 horas e a gente não chegou no centro de trauma ainda. E agora eu tiro? Deixa, para que você vai tirar? Existem registros aí de torniquetes já há 4, 6 horas sem lesões importantes. As lesões que foram encontradas foram as lesões do trauma inicial e não decorrentes do uso do torniquete. Estou falando de torniquete comercial industrializado para este fim, aplicado por alguém treinado que sabia como colocar de forma efetiva, né? Não alguém que improvisou, que colocou um arame, que colocou um cinto, que colocou um cadarço, que colocou um cordão e aquilo ali praticamente lesionou, né,
os vasos, os nervos, os grupos musculares ali, né? Degolou ali a região toda ali, né? Fazendo um comprometimento anatomofisiológico mesmo da região. Sobre afrouxar, né? Já falei, não existe isso de afrouxar, né? Estamos falando aqui para um congresso, né, de enfermagem, muitos enfermeiros, não podemos nos esquecer do suporte avançado no controle de hemorragias, né? Hipotensão permissiva, reanimação hemostática, e depois lá, né, no centro cirúrgico, os nossos colegas, né, ali da equipe, né, os colegas médicos ali, nas cirurgias de controle de danos, né? Por muito tempo se falou sobre a tríade mortal, né, hipotermia, acidose e coagulopatia. Existe um trabalho muito importante na atualidade, né, que é do Ditzel, um artigo de 2020, onde ele sugere que a hipocalcemia, vocês estão vendo ela aqui, entrando aqui, seja tão importante quanto os outros 3 elementos, chamando agora esse aqui de tetraedro da morte, ou diamante letal, né? Como queiram aí, que são 4 interfaces importantes aí, né? Já tínhamos a acidose, a coagulopatia e a hipotermia, e ele sugere que a hipocalcemia entre aí nesse combo aí de importância, né? De complicadores aí que podem levar o paciente que sangrou à morte. Ele fez um estudo onde praticamente os pacientes que receberam sangue, receberam hemoderivados, morreram, né? E aí, por que isso acontece? O que nós temos lá nos hemoderivados para fazer a preservação do substrato? O citrato. O cistrato, ele é o quelante do cálcio. Então, o indivíduo perde cálcio no sangramento, lá na rua, lá no local, ele chega no hospital e agora ele vai tomar ali um hemoderivado que também tem citrato, ele faz mais perda de cálcio ainda, né? Então, qual que é a importância? Nossa galera do intra-hospitalar monitorar bastante o cálcio desse paciente aí, fazer reposição, né? E ter muito cuidado com essa hipocalcemia aí. Então, não esqueçam, tetraedro ou diamante letal, hipocalcemia aí, entrando junto com acidose, coagulopatia e a hipotermia. E não posso deixar aqui de falar da hipotermia também, né, gente, trazendo aí evidências, esse artigo aí, relativamente antigo, mas clássico, onde ele trouxe um resultado que não vamos precisar de outro tão cedo, né? Hipotermia está intimamente relacionado à mortalidade, né? No estudo dele, todos os pacientes que tiveram a temperatura a menos de 32 graus morreram. Então, hipotermia está diretamente associado à morte. Então, muito cuidado, você lá transportando o paciente na sua ambulância ou na sua aeronave, você todo confortável, no ar-condicionado, e uma vítima lá fazendo hipotermia, né? Nem sempre só você colocar lá um cobertor e garantir que ela não vai perder calor, isso vai ser efetivo. Às vezes, nós precisamos também nos sacrificar para garantir que a vítima seja bem socorrida, né, gente? Não adianta nada a gente entregar vivo e depois esse paciente morrer de processos complicadores aí, beleza? Então, nós estamos enfatizando aqui o C, né, no mnemônico do XABCDE do trauma, né? Nós temos todos outros eventos aí importantes, o grande projeto aí que eu já tenho falado muito, né? Tô até com a minha camiseta aqui de instrutor do Stop the Bleed, né? Com muito orgulho, eu já emiti 677 certificados, né, desde esses últimos 2 anos em que eu sou instrutor, juntamente com os meus parceiros, né, Bruno Ursino, Marcelo Herculano. A gente tem feito aí já 28 turmas, né? Eles já fizeram muito mais, né? Eu tenho 28 turmas com 677 certificados e isso eu apresento com muito orgulho nesse CONENF. Espero que muitos dos participantes aqui também conheçam o projeto, também se tornem instrutores e que o conhecimento de controle de hemorragia seja disseminado, né? Lembrar que nós estamos falando aqui já de uma parte avançada, né? Importante fazer reposição, importante, mas muito cuidado, né? Preferencialmente intravascular ou intraóssea, acesso central, né?
eles não são acessos de emergência enfáticos lá no pré-hospitalar, né? Existem aí riscos como os pneumotóracos, hemotóracos, falso trajeto, né? Então, muito cuidado aí. E lembrar que a gente não enche o paciente de soro, né? Quem perdeu sangue precisa de sangue, né? Aquela coisa de fazer 2 acessos com um material calibroso lá, 14, espremendo soro, né? Quanto mais encher esse paciente, mais provavelmente ele vai perder, né, o sangue. Então, a gente vai fazendo uma reposição ali até manter uma pressão sistólica ali entre 90 milímetros de mercúrio. Você pode fazer uma mensuração rápida ali, uma mensuração básica, né, que é a mensuração do pulso radial. Se você tem pulso radial, é porque sua sistólica está pelo menos ali próximo ou mais do que 90 milímetros de mercúrio, né? Sobre o uso de sangue e hemoderivados, tem uma tabela aí importante, onde eu vou enfatizar aqui nessas novidades, né, de práticas e evidências, o uso do AstraNexame. Um fármaco que sempre, ou pelo menos há muito tempo, foi utilizado lá na obstetrícia, né, na pós-dectação lá, depois no pós-parto para diminuição do sangramento. Por que não utilizar no trauma? O AstraNexame no trauma apresentou-se muito evidente, fazendo o quê? Diminuindo mortalidade, né? Principalmente se usado em até 3 horas, né? Aí, evidência de sangramento, se utilizado até 3 horas, nós já falamos, né? A administração ele vai ser feita 1 grama endovenosa em 10 minutos e depois mais 2 gramas ali em até 8 horas sob o gotejamento, né? Aí, depois de 3 horas, eu posso utilizar após também. Já tem estudos falando que, mesmo depois de 3 horas, de trauma, é importante utilizar também. É claro, tem uma eficiência maior aí no momento agudo, mas depois ele não necessariamente precisa ser descartado, né? O FAST aí também, né? Ultrassom aí utilizado aí no pré-hospitalar com detecção de hemorragia interna importante, inclusive é definidor de protocolos, né? O que vai fazer com esse paciente. Muito cuidado com situações especiais, né? Já sabemos que sangramento em fêmur e pelve podem colecionar sangue importante a ponto de deixar o paciente lá no grau mais grave de choque, que é o grau 4. Existe uma tabela de classificação do choque, né? De graus ou estágios, que vai do 1 até o 4, né? Onde 1 é aquela perda praticamente insensível, né? Onde o paciente pode continuar, inclusive, com a semiologia inalterada, né? E até no quarto lá, onde você já tem taquipneia, taquicardia, hipotensão, oligúria, cianose, né? Enfim, sinais importantes aí de sangramento e baixo débito já de forma sistêmica. E ainda as múltiplas fraturas, né? Isso aí vai ser evidente. Eu tenho aí praticamente o print, né, do último PHTLS, né, 9ª edição, versão 2021, onde ele trata aí, onde ele coloca o uso do torniquete para o sangramento aí de extremidade, né? Traz aí essa ênfase. Existem outros equipamentos? Existem outros equipamentos. Vocês estão vendo aí o torniquete juncional, né? São materiais de usos mais específicos, materiais mais aprimorados, inclusive mais caros, né? O torniquete juncional ele pode ser usado ali na região de juncional de membro inferior, também de membro superior. Ele tem uma estrutura sanfonada, né? Que ela vai ser inflada com o dispositivo ali, parecendo um manguito mesmo, e essa estrutura ela é inflada e ela fica muito rígida, fazendo a compressão ali no vaso, sobre uma superfície óssea, fazendo com que o sangramento posterior lá seja diminuído ou controlado, né? Nós temos aí um vídeo onde ele faz a colocação, e é isso que a gente quer aí quando esse material é implementado. À medida que o profissional ali faz o giro, né? O giro do equipamento sobre a superfície, o que vai acontecer? Justamente isso. À medida que ele gira, ele está fazendo uma compressão da artéria em uma superfície óssea, isolando, então, ali essa circulação para onde existe ali na extremidade um
provável ferimento sangrante importante. Existem outros modelos de torniquete juncional. Aí vocês estão vendo uma cinta pélvica, né, para estabilização de traumas pélvicos e, consequentemente, diminuição dos sangramentos, aplicação da cinta pélvica em situação real aí. O selo de tórax, que também entra aí no pacote de materiais utilizados aí no controle de hemorragias. Além do controle de hemorragias, o selo de tórax vai impedir a progressão do pneumotórax, que é a entrada de ar para o espaço pleural por aquele ferimento no tórax. Até hoje nós falamos muito curativo valvulado ou curativo de 3 pontas, como queiram falar. Hoje, curativo valvulado ou curativo de 3 pontas já é improviso, visto que nós temos o selo de tórax comercial produzido, né? Essa é uma imagem minha, de ocorrência minha, onde eu fiz o improviso, né, do selo de tórax aí, ou curativo valvulado de 3 pontas, né? Imagens aqui do meu colega Júnior, lá de Vila Velha, né? A colocação de um selo de tórax aí, vocês estão vendo uma região lateral esquerda de um tórax, né, um ferimento por arma de fogo, e a colocação do selo de tórax funcionando perfeitamente aí, impedindo a progressão do pneumotórax. Outros materiais, como o It-Clamp, ele parece realmente um pregador, né, de roupa ali, e o uso dele é meio limitado, né? Ferimentos ali onde eu consiga aproximar as bordas, né? Como ferimento no pescoço, na cabeça, na orelha ali, né? Como vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí um torniquete juncional, né? De aorta abdominal. Imagine um grande torniquete, onde você coloca ele na região abdominal e ele vai fazer uma pressão ali em aorta abdominal. Existem vários modelos. Existe uma técnica manual que você pode executar também, né? A compressão aórtica externa proximal. Imagine um ferimento importante de pélvia e de membros inferiores, amputação bilateral ou um esmagamento severo ali, onde você precisa isolar a circulação abdominal. Pode ser que essa seja a única coisa que você possa fazer naquele momento. Realmente palpar a artéria aorta abdominal ali e fazer uma compressão firme enquanto esse paciente é transportado para o centro de trauma, né? O Reboa aí, né, que aí é o elemento padrão golden, né, padrão ouro, né? É a oclusão ressuscitativa por balão endovascular da aorta, um procedimento realizado pelo colega médico, né, através de uma punção ali pela femoral, ele progride o catéter e ele infla ali em região de aorta, né, fazendo com que a circulação ali seja, então, isolada. Chegamos mais uma vez na discussão dos improvisos, né, gente? Os improvisos, lembrar que, às vezes eu faço um post sobre improviso, já vai um coleguinha lá, e se não tiver, né? Nós precisamos, gente, fugir da cultura do improviso, né? Fugir da cultura do improviso. Reforçando o que eu já falei, né? É importante que trabalhemos nos serviços, com nossos gestores, vamos colocar esse material aí, já na lista de compras, né? Não é realidade ainda é um material caro, mas nós precisamos começar de alguma forma. Não estou de forma nenhuma demonizando, condenando sobre o uso de improviso, mas eu também não vou romantizar. Eu costumo falar que eu não posso ser hipócrita. Se eu sair num atendimento hoje, eu tenho torniquetes que eu uso, que eu compro do meu próprio bolso, mas pode ser que o meu colega não tenha. Pode ser que você esteja trabalhando num local, pode ser que você esteja vendo essa aula em um local muito deficiente de materiais e equipamentos. Não vou condená-lo, meu amigo, minha amiga. Mas existem as outras técnicas que você pode empregar e que podem ajudar tanto quanto, né? Não fiquem desesperados por não ter o torniquete ou querendo improvisar de alguma forma, né? Os improvisos podem falhar muito. Aí vocês estão vendo um vídeo, colegas nossos, Corpo Bombeiro Militar de Mato Grosso, fazendo atendimento ali. O paciente teve as 2 pernas amputadas. O que eles fizeram? Improvisaram, era o que eles tinham, né? Aí tem uma outra imagem, né? Forte, inclusive, tem um improviso ali colocado. Eu não sei a história da imagem, a história do vídeo, né? A gente não pode julgar. Eu não sei se era a única coisa que tinha. E lembrar que materiais, equipamentos
de qualidade inferior são tão irresolutíveis quanto o improviso. Você está vendo aí, ó, o molinete do torniquete, ele praticamente contorceu. Ele vai soltar aí e já era o torniquete, né? Então, materiais de qualidade duvidosa também aí devem ser evitados. Quero terminar essa aula com a frase célebre do programa: a única coisa mais trágica do que uma morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Obrigado a todos pela atenção, que esse congresso seja extremamente importante para vocês. Assistam essa aula mais de uma vez. Tem um pouco da história, inclusive, no primeiro Conenf que eu participei. Dá para vocês resgatarem a palestra aí pelo site do evento e pelo YouTube, né? Tem um pouco mais da história do projeto. Coloco-me à disposição aí para eventuais dúvidas, né? Acompanhe aí o Enfermagem em Alta Performance. Vamos discutir. Procurem aí na região de vocês um Stop the Bleed, né? Existe o básico, o curso básico para fazer, né? Procurem aí para que vocês também possam conhecer mais a respeito do projeto e das técnicas e do material empregado aí. Prazer estar com vocês mais uma vez, doutor Diego, obrigado aí pelo convite e tenham todos um ótimo congresso.